Salve, salve, galera do curso Enem Gratuito. Eu sou o Lucas, eu sou professor de matemática. E olha só, nesse aulão a gente vai aprender então um pouquinho do essencial do que a gente precisa para ir muito bem no Enem, focando nos temas que mais caíram. A gente fez uma pesquisa do que mais caiu e organizamos esse aulão aqui para a gente ficar fera nisso. Claro, a gente vai começar então por porcentagem. Por que a gente começa por porcentagem? É muito interessante a gente começar a estudar por porcentagem, porque qualquer tema da matemática, e até inclusive fora da matemática, nos outros conteúdos do Enem, pode haver porcentagem no meio. A gente consegue colocar porcentagem até em questões de geometria, né? Calcule quanto por cento da área rachurada representa do todo. Beleza, vamos focar então em porcentagem. Agora, porcentagem pode ser dividida em 3 tipos de cálculos diferentes. O primeiro tipo de cálculo diferente é o aumento percentual. Então, aquela pergunta clássica, se eu tenho um produto de R$300, por exemplo, então a gente começa aqui com R cifrão R$300, como que eu faço o cálculo de que eu aumento o preço desse produto em mais 23% do valor dele? Certo? Então, será que tem alguma maneira de calcular? Quando a gente faz isso na calculadora, como será que a calculadora resolveu esse cálculo aqui aritmético? Então, o truque que está aí é transformar essa soma percentual, do aumento percentual, numa multiplicação. Por incrível que pareça, o processo que acontece para a gente calcular isso daqui é em si uma multiplicação. A gente consegue traduzir esse raciocínio, essa sentença para o seguinte, ó, 300 vezes 1,23. Ô, professor, peraí, olha só. A gente transformou mais 23% na multiplicação 1,23. Acho que tu pegou o jeito, né? Se fosse 25%, a gente multiplicava por 1,25. Se fosse 60%, a gente multiplicava por 1,6. E assim tu resolve. É fácil, é rápido. E a gente sabe que velocidade é muito importante no Enem, né? Então vamos fazer esse cálculo aqui, 300 vezes 1,23 é um cálculo com vírgula. Cálculo com vírgula a gente faz como? A gente coloca qualquer um dos números em cima, mas eu vou apelar para um truque aqui, que é o quê? Esconder os zeros e devolver no final aqui, eu estou multiplicando por 3. Né? Se eu multiplicar isso daqui por 3, escondi os zeros e devolver essa lógica de que eu estou fazendo uma conta 100 vezes maior no final, eu sou ainda mais rápido, né? Então tá, 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 3 é 6, 1 vezes 3 é 3. Claro, cálculo de multiplicação com vírgula a gente devolve, deu 3,69, mas eu quero que isso aqui seja 100 vezes maior, então é 369. Então agora eu consegui descobrir que 300 mais 23%, R$300 é R$369. Fácil, rápido, usando todos esses truquinhos aqui, treinando agora um pouquinho, a gente pega um jeito. Esse é o primeiro tipo de conta de porcentagem. Vamos para o segundo, olha só. Então tá, segundo dos nossos 3 tipos de cálculo de porcentagem. Agora a gente tem uma subtração. Eu quero reduzir 23% do valor de um produto. Pode ser um desconto, muito comum achar isso pelas provas. De novo, eu vou transformar isso numa multiplicação. Parece que é uma divisão, né? Pô, se a soma é uma multiplicação, então a subtração vai ser uma divisão. Mas não, também é uma multiplicação. Para eu subtrair 23% do valor do produto, eu vou fazer aqui 300 vezes 0,77. Ai, meu Deus, professor, da onde saiu esse raciocínio? Da onde que saiu isso? O 77 a gente chama de complementar do 23. Por quê? Porque os dois juntos completam o 100%. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou questionando quanto que é 77% de 300. Se eu fizer esse cálculo, eu acabei reduzindo 23% do meu 300. Mas, enfim, o que tu memoriza? Tu multiplica pelo complementar para fazer um decréscimo. Vê quem é o complementar e só fazer o produto. Diferente da adição, que a gente fez 1, aqui a gente faz o complemento. E de novo, mesmo truquinho, vou multiplicar isso aqui por 3. Vou colocar então 0,77 vezes 3, ao invés do 300, para devolver meus zeros no final da conta. Então tá, 7 vezes 3 vai ser 21, vem 1 aqui, sobe o 2 lá, 7 vezes 3, 21 de novo, vai aqui para 23. Eu já tô vendo, né? Vai vir aqui 2 casas da vírgula, mas vai voltar de novo por causa dos zeros ali, então dá 231. Pronto, R cifrão 231. Perfeitamente subtrair, então, 23%. Falta um tipo de cálculo, olha só. E agora, estudante, a terceira parte, olha só, representação percentual. Tu estava se questionando qual que é a terceira operação de porcentagem, né? E é o seguinte, quando você tem 20 entre 80
quanto o 20 representa do 80. E claro, a aplicabilidade disso aqui no Enem é infinita, né? Isso aqui poderia ser 20 estudantes entre 80 estudantes. Quanto por cento esses estudantes que foram que atingiram a média ou os que não atingiram representam do todo, né? Como que a gente faz essa conta? Porque agora eu não vou multiplicar. Esse é o terceiro tipo de cálculo de porcentagem. Nesse aqui eu faço a divisão. Eu coloco a parte sobre o todo. Tenta repetir isso um pouco para a gente memorizar. Parte sobre o todo, parte sobre o todo. Eu vou colocar, então, se eu quero saber quanto que o 20 representa entre 80, eu vou colocar 20 sobre 80. E agora, para eu transformar isso aqui em porcentagem, eu tenho dois caminhos. Caminho número 1 é dividir o 20 pelo 80. Tu força a divisão, bota lá na chavezinha de divisão, vai dar um número com vírgula, mas a gente detecta de qual porcentagem a gente está falando ali. Caminho número 2, que é o meu preferido, é achar uma fração equivalente a essa. Ou seja, tu começa a manipular essa fração aqui a fim de tentar chegar a alguma coisa sobre 100. Porque daí tu tem a resposta também. Olha só, eu vou dividir essa fração aqui em cima e embaixo por 4. Então, eu estou simplificando ela, né? Estou simplificando ela aqui por 4 em cima e embaixo. Se eu simplificar o meu 20 por 4, eu tenho 5. E o meu 80 por 4, eu tenho 20. Pô, professor, mas não mudou muita coisa. Tu achou uma fração equivalente, mas não achou uma resposta. Eu vou achar uma outra fração equivalente agora. Eu vou multiplicar por 5 em cima e embaixo. Se eu multiplicar ela por 5 em cima e embaixo, eu estou levando ela para o caminho que eu quero, ó, porque agora embaixo é 100. E o 5 vezes 5 vai ser 25. E isso para mim é 25%. Então, 20 entre 80 representa 25%. Esse é meu caminho preferido. Eu acho ele muito eficaz, muito rápido. Se a gente der uma treinadinha, passar a fazer as questões assim de porcentagem, você consegue ficar muito veloz e eficiente nisso. Então tá, vamos para o nosso próximo tema. Então tá, olha só, estudante, a gente vai ver agora a estatística. Para a gente estudar a estatística, de novo, a gente pode separar ela aqui, ó, em 3 partes que caem muito, que é a média, a moda e a mediana. E todas essas medidas de tendência central, média, moda e mediana, a gente vai estudar em cima desse conjunto. Então, esse aqui é um conjunto de dados, pode ser número de pessoas que apareceu em cada dia de abertura de uma loja numa semana, pode ser valores financeiros também, em reais, em dólar, pode ser qualquer coisa. Nesse conjunto aqui, a gente tem um dado medindo 4, outro 4, 3, 5, 9, 5. E a primeira coisa que a gente pode se questionar é sobre a média. Então, a média, muitas vezes a primeira vez que a gente vê é na média escolar, né? Se a média escolar for uma média normal, uma média aritmética, a gente simplesmente vai somar esses dados e dividir pela quantidade de dados que a gente somou. É isso que é a média. Então, para a média, vamos botar aqui MED. Cuidado com a sigla média, porque ela começa com M, só que mediana e moda também pode confundir, ó. A gente tá botando média ali, acaba sendo a mesma sigla. Às vezes a questão pode questionar as 3 coisas, então para média é bom botar MED com acento, para ficar bem claro que aqui é a média, né? Ou escreve média mesmo. A gente vai criar uma fração, onde a gente vai somar todos esses carinhas aqui. 4 mais 4 é 8, mais 3, 11, mais 5, 16, mais 9, 25, mais 5, 30. Então, tem um montante de 30 aqui em cima e eu divido por 6. 30 dividido por 6, claro, dá para simplificar a fração. Mais do que isso dá para dividir. A gente tem, então, 5. Está feita a primeira e mais famosa medida de tendência central, a média. Agora a gente vai para a mediana, que a gente vai escrever aqui MED. Então, para a mediana, eu tenho que achar quem que é o dado do meio do conjunto. Literalmente, quando a gente olha assim, olha para o meio do conjunto. Então, como tem um número par de dados, o meio fica meio dividido entre o 3 e o 5, né? Mas, um erro muito comum é não fazer o rol dos dados. Ou seja, não colocar os dados em ordem crescente. Porque senão, mediana não faria nenhum sentido, né? Seria uma questão de sorte de quem está no meio. Isso não faz nenhum sentido, matematicamente falando, pelo menos. Então, é interessante, necessário, né? A gente colocar aqui os dados em ordem crescente. Isso é fazer o rol. Eu vou colocar agora, então, 3, que é o menor dos meus dados. 3, depois 4, 4, 4, 4... 5, 5, 5, 5 e o 9. Pronto. Então, agora sim, o meu conjunto está no
em ordem crescente. Agora eu caço quem que é o termo do meio, que é aqui. Só que, de novo, como é um número par de dados, eu tenho dois meios, né? Eu tenho o 4 e o 5. E agora, será que eu respondo 4 ou 5? Será que qualquer um dos dois? Será que é os dois? Não. Mediana é uma só, tá? A mediana vai ser 4,5, que é o número que está entre o 4 e o 5, uma reta numérica, entre o 4 e o 5 é o R$ 4,50. 4,5. Então, a mediana é 4,5, diferente da minha média, que deu 5. Então, a média dá 5, mediana deu 4,5. E atenção, olha só essa dica. A mediana e a média sempre são valores próximos. Por quê? Porque os dois são medidas de tendência central. Os dois estão tentando achar o centro de um conjunto, informação relevante para a estatística, né? Se os dois estão com o mesmo objetivo, faz sentido que o valor dos dois seja parecido, muitas vezes igual. Parecido. Então, se tu está fazendo ali uma prova do Enem, está fazendo ali alguns cálculos, tentando resolver alguma coisa, e tu viu que a tua média e a tua mediana são valores alarmantemente diferentes, a probabilidade disso estar correta é baixo. Pode estar correto, mas muito dificilmente. Na maioria das vezes, os dois têm o mesmo valor. E agora a gente tem a moda. Vamos botar aqui mod de moda. A moda é simplesmente o valor que mais apareceu. Então, qual que é o valor que mais apareceu aqui? Foi o... Ih, empatou. Tem o 4 e o 5. Então, vamos botar 4,5 de novo, professor? Não, agora não. Porque para moda está autorizado ter mais de uma resposta. Assim como você pode estar com a camisa da moda e uma calça da moda, duas modas, aqui a gente também pode ter duas modas. Então, para moda, a gente vai ter 4 e 5, beleza? 4 e 5. Enquanto a média é um valor só, sempre. A mediana é um valor só, sempre. A moda pode ser um valor, dois valores. Dois valores a gente chama de bimodal, 3 valores, trimodal. Um valor unimodal e se ninguém repetir é amodal, sem moda. Então, perfeitamente essa parte de estatística. Vamos lá, vamos para o nosso próximo tópico. Agora a gente vai com probabilidade. E a base da probabilidade, o que inicia a probabilidade, o que dá fundamento para tudo é isso aqui, ó. É essa fração. Evento sobre espaço. Uma fração, tá? Evento sobre espaço. E isso dá para aplicar em praticamente todos os problemas de probabilidade. Por exemplo, vamos dizer que tu tem uma caixinha com as peças de xadrez, você vai colocar a mão ali e sortear, e tu quer saber qual que é a probabilidade de, entre as peças de xadrez, você tirar um bispo, entre todas elas. Para resolver esse tipo de problema, você precisa saber quantas peças tem uma caixinha de um tabuleiro de xadrez normal e quantos bispos tem. Essas são as duas partes dessa fração. Então tá. Um tabuleiro de xadrez comum vai ter 8 peças aqui embaixo, 8 peças aqui embaixo, e para o outro oponente, 8 aqui e 8 aqui. 8 vezes 4, a gente vai ter 32 peças. Esse é o espaço, esse é o maior valor. Então, para o meu exemplo, a gente sabe agora que o espaço é 32. Agora a gente vai analisar o evento que a gente quer que aconteça, que é, entre as 32 peças, sortear um bispo. Eu tenho que saber quantos bispos tem. Cada jogador tem 2 bispos, então eu tenho um total de 4 bispos, certo? Vou colocar aqui, então, 4. Acabou. A tua probabilidade é 4 sobre 32. Essa é a resposta. Porém, muito dificilmente tu vai achar uma alternativa assim, 4 sobre 32. Na vasta maioria dos casos, tu vai achar isso daqui na forma de porcentagem. Então, agora eu tenho que saber transformar essa fração de representação numa porcentagem, que vai ser a probabilidade de você tirar o bispo, que vai ser a resposta, usualmente. Então, tá, eu tenho duas opções. Ou eu forço a divisão do 4 sobre 32 na chave, ou eu começo a trabalhar com frações equivalentes até eu chegar numa resposta aqui, né? Então, tá, eu vou dividir por 4 em cima e embaixo. Vai ficar mais bonitinho esse valor aqui. Dividido por 4, dividido por 4. Sempre bom trabalhar com o número 1, que é o 4 dividido por 4, né? E 32 dividido por 4 agora vai ser 8. Beleza. Vamos tentar transformar essa fração aqui agora, né? Eu quero chegar em alguma coisa sobre 100, ou força a divisão. Parece aqui difícil para mim chegar no 8 e chegar em 100, né? Então, apesar de que eu gosto de trabalhar com frações equivalentes, é que eu estou começando a preferir fazer a divisão. Dá para chegar com fração equivalente, mas parece um caminho muito longo. É até melhor dividir 1 por 8 do que 4 por 32, né? Vamos lá. Divisão de número com vírgula. Sem medo, eu coloco 1, dou um espaço e divido por 8. Sempre que tu vai fazer uma divisão e tu vê que vai dar coisas quebradas, você dá um espaço aqui, né? Então dá.
Para eu fazer essa troca, eu preciso colocar um 0, a troco de um 0. E agora eu penso, 8 para chegar em 10 é vezes 1. Então, vou subtrair 8 aqui, que é 8 vezes 1, e vai me dar 2. Beleza, coloca um 0 a troco de nada. E 8 para chegar em 20 vai ser vezes 2. Subtraio aqui, eu vou subtrair 16, vai ficar um 4, que eu coloco um 0 a troco de nada, minha divisão não acabou. 8 para chegar em 40 vai ser vezes 5. Agora ela vai acabar, né? Vou subtrair aqui, o resto vai dar 0. Pô, professor, 0,125. Meu Deus do céu. A resposta pode ser isso aqui, tu pode dizer que a tua probabilidade é 0,125, mas na vasta maioria dos casos a gente olha para cá, ó, 12,5%. Porque se desse 0,12 a gente já está sacando que isso é 12%, né? Então 0,125, 12,5%. Vamos para outro exemplo, olha só. Então tá, vamos supor que de novo tu fez a tua caixinha com todas as peças ali de xadrez e agora tu quer analisar a probabilidade de sacar um bispo e depois que tu tirou esse bispo do saco, não colocou de volta, sem reposição, você quer sacar um rei. Você quer saber qual que é a probabilidade disso acontecer. Parece uma probabilidade baixa, né? É uma probabilidade baixa. Você tem que sortear primeiro um bispo e aí depois, coincidentemente, um rei. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer agora duas frações. Do primeiro evento espaço, que é tirar o bispo, e do segundo evento espaço. Então, ó, pro primeiro evento a gente tem 4 bispos entre 32, foi o que a gente fez agora há pouco. E agora, para a segunda fração, a gente tem quantos reis? Um para cada, né? Então, 2 entre 31. 2 entre 31. Por quê? Porque o primeiro evento já aconteceu. Você tirou do seu espaço um bispo. E é claro, né, que se a gente colocar 32 aqui, vai chegar na alternativa que é a que a gente não quer, que vai estar lá como opção, né? Aqui a gente coloca 31. Pô, professor, e se ele tivesse pedido 2 bispos, né? Quando é duas coisas iguais, é um bispo, depois o outro. Aí aqui teria sido 3, porque já tinha saído 1, e 31 de novo. Então pode subtrair em cima e embaixo, ou pode subtrair só embaixo, que é esse caso aqui. Tem que dar sempre essa interpretação. Tá, professor, mas qual que é a resposta? Como assim? É duas frações? Você conecta elas com a multiplicação. Né? Sempre que você interpreta alguma coisa como e na matemática, você transforma em multiplicação. Isso é a regra geral na matemática. Eu tenho aqui a probabilidade de tirar um bispo e um rei. Você vai multiplicar as duas, faz a operação tranquilamente. Aqui vai ser 6. E depois, 32 vezes 31, vai dar um trabalhinho fazer essa conta. 32 vezes 31. 2 vezes 31 é 2. 3 vezes 1 é 3, quando é vezes 1 é só copiar o número, né? 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Faça a soma dos dois aqui, dá 992. Então, isso aqui dá 6 sobre 992. E claro, probabilidade pode estar eventualmente exibida assim, pode ter que simplificar a fração, ou pode ter que forçar a divisão, mas a gente chega na resposta tranquilamente. Vamos para o nosso próximo tópico. Estudante, olha só, um outro assunto que cai frequentemente na prova é o de gráficos e tabelas. E sobre isso tem uma questão que é muito comum cair em provas de seleção em geral, que é sobre esses gráficos circulares, que o nome apropriado é gráfico de setores. Também visto aí com o nome gráfico de pizza, mas o nome próprio mesmo dele é gráfico de setores. Então vamos dizer que uma questão bem contextualizada comenta que num aplicativo de entrega, uma empresa dentro desse aplicativo está fazendo ali a estatística no forma de gráfico de setores sobre os seus pedidos de X, em geral, X-Burger, X-Bacon, e eles ali analisaram que a vasta maioria pede esses X com milha e ervilha, alguns poucos pedem apenas com ervilha, e alguma outra parte que representa esse setor aqui do círculo pede apenas com milho. E claro, com esse círculo aqui, a gente pode medir esses ângulos aqui. Eu posso dizer aqui, ou o próprio enunciado pode dar, que aqui tem 45 graus, que aqui tem 110 graus. Ele pode dar ou não dar a terceira informação ali, às vezes. E se ele não der, a gente sabe que o círculo tem que fechar a 360. Então, aqui a gente tem 155. Para chegar ali em 360, falta 205, né? Então, 205 ali para fechar o meu 360. Beleza, esse é o gráfico aqui que é apresentado para a gente, pode ter ali o desenho na questão, só que não é interessante para essa empresa aí que está vendendo X em geral,
é saber que aqui é 45 graus. O interessante para a empresa é saber quanto por cento, né? Para eles raciocinarem se eles vão fazer algum tipo de pedido diferente, alguma culinária diferente envolvendo isso, enfim. É interessante saber quanto por cento pede sem milho, quanto por cento pede sem ervilha, até para apresentar para alguém. Então, como é que a gente converte a questão aqui dos ângulos para porcentagem? E agora? Tenta pensar aí numa técnica. Sabe qual que é a técnica que está escondida aqui nessas questões de gráficos em tabelas sobre gráfico de setores? É a regra de 3. Para a gente conseguir resolver isso daqui, você tem que fazer uma regra de 3. Como que eu monto essa regra de 3? Eu vou converter aqui ângulo para porcentagem. Monto a tabela aqui da regra de 3 e a gente analisa. Bom, vamos dizer que eu quero saber quanto por cento dos clientes pedem apenas com milho. Então, na primeira situação, eu tinha 110 graus, que vai se converter para X%, porque é o meu objetivo, certo? Mas eu preciso de uma segunda informação para a regra de 3, né? A informação que eu tenho, que completa essa linha aqui, é que um ângulo de 360 graus, ou seja, uma volta inteira, representaria 100. E é essa daqui a sacada, ó. Você lembrar, 360 representa 100. Isso te dá informação suficiente para você ter a regra de 3. Regra de 3, porque tem 3 itens, você sabia disso? Mas enfim, então tá, vou resolver isso daqui, eu vou multiplicar cruzado, né? Eu vou fazer ali 110 vezes 100 e o 360x. Então, vou ter 110 vezes 100, é só colocar 2 zerinhos a mais, né? Igual a 360x. Se eu quero descobrir o meu valor de x, eu preciso isolar ele. Então, vou passar o 360 dividindo. Eu vou ter que x é igual a 11.000 dividido por 360. Posso cortar os zeros aqui para dar uma simplificadinha na nossa divisão e agora sim a gente vai para essa divisão. Eu vou ter então 1.100 dividido por 36. Posso selecionar quantas casas eu quiser aqui, eu vou selecionar então 3 casas. 36 para chegar em 110 vai ser vezes 3. 36 vezes 3 vai dar 108. Então subtraio 108 aqui. Essa diferença aqui dá 2, o meu zero chove, 36 não consegue chegar agora em 20, né? 36 não consegue chegar em 20, mesmo que eu faça vezes 1 passa, então vou fazer vezes 0, né? Eu subtraria 0 e ficaria 20, não preciso fazer isso. Mas agora eu vou de novo, né? Eu posso colocar aqui um 0 a custo de uma vírgula. Agora 36 para chegar em 200 vai ser vezes 5, né? Vezes 5 vai dar 180. E eu tô vendo aqui agora que forma para mim uma dízima periódica, porque vai começar a repetir 5, 5, 5, 5 infinitamente. Então, eu sei que aquilo representa 30,55%, né? Então, eu sei que aproximadamente 30,55% dos clientes está pedindo ali com milho. Então, essa aqui é a solução, é o segredo do gráfico de setores que resolve aí esse tipo de questão quando a gente se deparar com ela. Então tá, vamos para o próximo tópico? Para o nosso próximo assunto, olha só, a gente vai voltar agora na questão de montar um X. Eu escrevi aqui os ingredientes: pão, carne, queijo, presunto, maionese, ervilha, milho, ketchup. Claro, dá para fazer isso muito diferente com outros ingredientes. E a gente quer saber de quantas formas a gente pode combinar de fazer aqui o X ou não. Porque muitas vezes alguém não vai querer a ervilha, não vai querer o milho, não vai querer maionese. A gente quer saber quais são os possíveis modelos diferentes. De quantas formas a gente pode montar isso. Então tá, olha só, isso aqui não vai cair em formulazinha de combinação, isso aqui não vai cair em formulazinha de arranjo e não vai cair em fórmula de permutação, porque são 3 fórmulas muito vistas na análise combinatória. Isso aqui vai cair no sim ou no não. Tu quer saber se vai ter pão, eventualmente alguém pode pedir sem pão, né? Então, ou tem ou não tem, então a gente vai escrever um 2 aqui. Eventualmente vai ter carne, tu pode pedir o pedido sem carne ou com carne, então a gente coloca 2 aqui também. Na verdade, para todos eles podem ter ou não ter. Então, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E agora, para a gente responder de quantas formas a gente pode montar aí o nosso produto, esse X, com ou sem os itens, a gente tem que pensar, eu vou querer milho, eu vou ter que optar pelo milho e o ketchup e a maionese e a ervilha e vou ter que raciocinar sobre o queijo e o presunto. Mas enfim, por que eu estou dando ênfase para o E? Porque a gente sabe que o E, na matemática, se traduz para uma multiplicação,
não para uma soma. Seria um erro comum somar esses valores aqui. A gente vai multiplicar esses valores. Então, vou ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 múltiplas vezes. A minha resposta vai ser 2 elevado a 8. Porque isso que é potência, é multiplicar várias vezes a mesma coisa, né? 2 elevado a 8. Então, o número de combinações que eu posso fazer aqui é de 256. Então, por incrível que pareça, né? Uma potência sempre cresce mais rápido do que a gente espera, né? Então, tem 256 combinações só considerando esses itens, certo? Então, vamos ver mais exemplo, olha só. Então tá, dentro da análise combinatória, depois de a gente decidir se o sim ou não dentro de um item, agora a gente pode decidir sobre trocar de ordem as coisas. Então, ainda no exemplo do X, vamos dizer que eu quero saber de quantas formas eu posso trocar de ordem os ingredientes no que compõe ele. Desconsiderando o pão, a gente vai ter ainda outros 7 itens que faltam que a gente vai ter que trocar de ordem, né? Hambúrguer, queijo, maionese, presunto, enfim, são outros 7 itens para a gente trocar de ordem. Isso é o que a gente chama dentro da análise combinatória de permutação. E para fazer uma permutação, o cálculo também é bem simples. Normalmente indicado como P de permutação. A tua resposta, como são 7 itens, já que a gente está desconsiderando o pão, vai ser 7. Fatorial. Seria bom se fosse só 7, né? Ah, tem 7 formas de trocar a ordem das coisas. Não, 7 e aí um ponto de exclamação que a gente chama de fatorial. Esse 7 fatorial é uma conta escondida. Esse ponto de exclamação aqui significa pra gente, olha só, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tecnicamente, a definição dele é até vezes 1. Mas multiplicar por 1 não faz diferença, então tu pode fazer até o vezes 2. Então tá, esse produto aqui dá a quantidade de formas que tu pode montar ali o teu hambúrguer. Então tá, o teu X, né? Então se eu fizer aqui 7 vezes 6, vai dar o meu 42, 5 vezes 4 vai dar o nosso 20, 3 vezes 2 vai dar 6. Repara que eu optei por fazer as multiplicações aqui de 2 em 2 fatores, né? Mas indiferente, eu só acho uma técnica boa de se organizar para não se perder de 2 em 2, juntando eles ali. Então eu tenho 42 vezes 20, vou juntar esses dois aqui, meu 6 vai sobrar para multiplicar no final. 42 vezes 20 é 840. Falta eu fazer agora 840 vezes 6. Então, 840 vezes 6. Bom, eu sei que 840 vezes 5 é 4.200. Então, basta eu fazer 4.200 mais 840. Pronto, 4.200 mais 840 vai ser o 5.040. Então, tem 5.040 ali combinações, permutações, né? Melhor dizendo, permutações, para ali montar o meu lanche, certo? Então tá, vamos pro próximo. Agora a gente vai para a combinação, a famosa combinação, o mais comum na análise combinatória, né? E a combinação questiona o seguinte, de quantas formas eu posso escolher 3 itens entre 8? Se a gente quiser aplicar ali no problema do X, pode ser 3 ingredientes entre os 8. Não tá dando fome já pensar nos 3 entre 8 ali, mas enfim, pra gente fazer isso, a gente também conta com a fórmula linda, maravilhosa, que é essa daqui, ó. Da combinação, a gente vai ter n fatorial sobre p fatorial, abre parênteses, n menos p, pronto, fatorial. Nossa, professor, que fórmula monstruosa. Pois é, só que como eu disse, dentro de análise combinatória, a combinação é o mais comum. É uma fórmula que a gente tem que fazer um esforço ali para memorizar ela, né? Depois que a gente memorizou a estrutura dela aqui, como ela se encaixa, n fatorial, p fatorial, n menos p, a diferença entre esse e esse fatorial, ambos embaixo aqui, a gente tem que saber quem que é n e quem que é p. E olha que dica maravilhosa, o n é sempre o maior número. E sempre vai ter um maior número. Entre o 3 e o 8, o maior é o 8. Pronto, aí você nem precisa aqui pensar, não, mas na estrutura dela aqui, o n é sempre o maior número, porque vai ser ali o teu espaço. O espaço e quantos itens você pega. Você vai pegar P, 3 itens. A gente faz essas substituições e olha o que acontece. Eu vou ter 8 fatorial, continha grande. 3 fatorial, e aqui é a diferença, né? 8 menos 3, 5 fatorial. Bom, professor, essa conta é muito grande, só o 7 fatorial ali na permutação já tinha dado um trabalho. E agora? Tem um truque. A gente vai estender esse 8, olha só, eu vou tirar a exclamação dele aqui e vou estender ele. 7, 6, vamos até o 2, 5, não, eu não vou até o 2, vou botar aqui só até o 5. Então eu estendi um pedaço dele. Isso não mudou a conta, isso ainda é o mesmo valor, porque se eu estender o 5,
eu chego no tal do 8 fatorial, que é até o 2. Mas é muito bom estender até o 5, porque olha só, você cortou o 5 de baixo com o 5 de cima, te poupa muito tempo, né? Então agora o que ficou? Ficou 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial, muito mais fácil, né, agora de fazer a conta. E mais do que isso, pasme, o 6 dá para cortar com o 3 fatorial. Porque 3 fatorial é 6, né? O que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, pela definição de fatorial, que é 6. Cortei com o de cima, sobrou 8 vezes 7. 8 vezes 7 pra gente vai ser 56. Então, há 56 formas de escolher 3 itens entre 8. Tens 8 itens numa lista de compras e tu quer saber de quantas formas você pode comprar apenas 3 deles? 56 formas. Se mudar aqui para 4, dá um excelente exercício aqui pra gente saber também, né? Mas, enfim. Então, bora lá pro próximo tópico. Olha só, estudante, muitas questões aí da prova vai cair nesse tópico, que é sistemas. Mas é muito difícil achar uma questão sobre sistemas. Sistemas pode ser uma ferramenta para te ajudar a resolver uma conta em meio a um enunciado grande, que envolve uma regra de 3 também, né? Então, o sistema pode estar ali como um pedaço para resolver. Você pode, por exemplo, cair aqui na clássica questão que é, suponha que um estacionamento tem 698 rodas, sem considerar step nem nada. E que a gente também tem informação que dessas 698 rodas, elas estão em 214 veículos. Agora a gente quer saber quantos carros e quantas motos tem. Só carro e moto, sem carro com 6 rodas, sem step, sem nada. Só tem carro com 4 rodas ou moto com 2 rodas e a gente tem essas informações. Se a gente não sabe como operar um sistema ou como transformar isso num sistema, a gente vai ficar tentando. E é esse ficar tentando que vai gerar vários rabiscos ao redor da prova e não vai conseguir fazer ali a tempo ou num tempo apropriado para estar dignamente resolvendo a questão. Então, como que a gente interpreta isso? Olha só, a gente vai abrir uma chavezona, isso é o que enuncia que a gente está montando o sistema. E a primeira coisa que eu vou fazer é, número de carros eu vou definir como X. E o número de motos eu vou definir como Y. Eu sei que se eu somar o número de carros mais o número de motos, eu vou ter 214. Não 698, 214. Número de carros mais número de motos é o número de veículos, que é o meu 214. Ao mesmo tempo, eu sei que se eu pegar cada carro e multiplicar por 4, vai dar o número de rodas dos carros. E cada moto e multiplicar por 2, que uma moto tem 2 rodas, vai dar o número de rodas das motos. E o número de rodas do carro mais o número de rodas da moto tem que dar 698. Ou seja, a gente monta aqui, ó, 4x representando carro, mais 2y representando moto, para chegar no 698. E essa conta aqui resolve sem ter que ficar tentando. Aqui a gente descobre quantos carros, quantas motos tem. Tá travado, tá dentro aqui a nossa solução. Só descobrir como opera isso. Beleza. Como que a gente vai operar isso? Para tu operar um sistema, a ideia é tu voltar lá para o princípio de equações que fala o seguinte, que eu posso pegar um lado e o outro e fazer a mesma operação dos dois lados. Isso não altera a validade, não altera a veracidade do meu sistema ou da minha equação. Então, se eu somar 5 nos dois lados aqui, ele continua igual. Se eu somar 3 nos dois lados, ele continua igual. Se eu multiplicar por 2 todo mundo dos dois lados, ele continua igual. E é isso que eu vou fazer. Eu vou escrever esse sistema de novo, porém, nessa linha aqui eu vou ter multiplicado todo mundo por 2. Olha como é que vai ficar meu sistema, então. Vou botar uma chave para enunciar meu sistema. E aquela primeira linha multiplicada por 2 vai ter dado 2x mais 2y. O dobro de x e o dobro de y igual ao dobro de 214, que é 428. 428. A outra linha eu vou escrever igual. 4x mais 2y igual a 698. Pronto, então tá aí. Ah, professor, mas por que tu multiplicou por 2? Que coisa mais aleatória. Não, um sistema tu tá focando nisso aqui, ó. Você quer que uma das colunas do seu sistema sejam iguais, porque isso mata o sistema muito rápido. Isso vai chegar na minha resposta X muito rápido quando eu resolver subtrair uma equação da outra. Pô, como assim, professor? Exatamente. Eu vou estar subtraindo aqui, ó. Eu vou estar subtraindo o de cima do de baixo. Então, essa diferença aqui, o meu 698 para chegar no 428, ó, falta 270. Claro, dá 270 negativo, mas é como se eu estivesse subtraindo de cima para baixo, né? 2y menos 2y, corta.
4x menos 2x, 2x. Olha que truque incrível para resolver um sistema. Resolvi esse sistema muito rápido, ó. Vou dividir aqui por 2, né? Passa dividindo aqui. X é igual a 135. Então, agora eu sei que tem 135, o que era o meu X mesmo? Carros, né? 135 carros. Se eu sei que tem 135 carros, mas eu preciso eventualmente saber as motos também, só ver quanto é que falta, né? Para chegar em 214 ali, falta agora 65 para fechar 200, mais o 14, vai dar 79. Então, Y... 79, então tem 135 carros, 79 motos. Então, esse é um sistema, uma ferramenta fantástica para ganhar tempo e resolver coisas para a gente não rabiscar ao redor da prova. Vamos lá, próximo tópico. Então, estudante, para o nosso próximo tópico agora, importantíssimo, área de triângulos. E uma questão fundamental, não tem só uma forma de achar a área de um triângulo. Então, tem aqui meu triângulo pequenininho, bonitinho, ele mede 3 aqui, 5 aqui. O outro lado a gente nem precisa, porque a forma mais famosa de calcular a área de um triângulo é base vezes altura. E aqui nesse triângulo a gente consegue ver bem que a base é 5 e a altura é 3. Então, a gente traz para cá A de área, A maiúsculo, vai ser igual a base vezes altura. Então, B vezes H sobre 2, né? A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Substituindo meus dados, então, eu vou ter a base, que é 5, vezes a altura, que é 3, e eu vou ficar, então, com 15 sobre 2 de área normal. Pode ser uma fração a tua resposta da área de um triângulo. Mas olha só, essa é a primeira forma de achar a área de um triângulo. Tem outras, veja só. Agora eu tenho um triângulo que mede 6 a um ângulo de 30 graus aqui. Não tem mais o ângulo de 90. Então aquela fórmula da base vezes altura dividido por 2 já não serve. Não serve, não vai dar certo fazer 6 vezes 6 dividido por 2. Não funciona. Por quê? Isso pode ser tomado como uma base? Pode, estudante. Mas o 6 não é uma altura. A gente não mede a altura assim. A gente mede com 90 graus em relação à base, né? Então, aquela fórmula não vai solucionar a área do triângulo para a gente. Se eu preciso calcular a área desse triângulo com esse novo ângulo, essa nova informação, eu preciso de uma outra fórmula. E olha só, a fórmula que a gente vai usar, A maiúsculo de novo, vai ser igual a A vezes B vezes o seno do ângulo em questão, o ângulo que a gente está mirando, dividido por 2, né? Normalmente a gente lembra dessa fórmula como absinto, aquela bebida, só para a gente não esquecer como é que a fórmula é estruturada. Beleza, feito isso, vou substituir os valores na fórmula agora. A e B são os lados do triângulo, tem que ser os lados ao redor do ângulo que você está mirando, então ao redor dele, do ladinho dele, o 6 e o 6. Se fossem números diferentes, tanto faz quem que tu pega primeiro, que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, substituindo, a gente vai ter 6 vezes 6 vezes o seno do ângulo. Agora tem que lembrar lá da trigonometria, quem que é o seno de 30. E o seno de 30, pela tabelinha da trigonometria, é 1/2. Né? Vou acabar provocando uma fração com muitos andares aqui. Para evitar isso, ao invés de 1/2, eu vou escrever 0,5. Afinal, 1/2 é 0,5, né? Aí eu tenho uma fração de apenas 2 andares. Perfeitamente. Vamos fazer esse produto aqui em cima. Eu vou ter 6 vezes 6, que é 36. 36 vezes 0,5 é 18. Eu vou ter 18 sobre 2, que 18 é divisível por 2. Então, a área desse meu triângulo agora vai ser 9. Então, com a fórmula aqui do absinto, a gente consegue solucionar qual que é a área desse triângulo. Tem mais um jeito ainda de achar a área do triângulo. Olha só. Agora, eu não tenho a altura, porque eu não tenho informação se há 90 graus aqui, e eu nem tenho essa informação dos ângulos. Eu não sei quem são os ângulos. Eu tenho apenas os lados. 6, 8, 4. Como eu resolvo isso agora, estudante? Para a gente resolver, a gente vai precisar da fórmula de Herão. E a fórmula de Herão é essa coisa bonita aqui. Olha só. A área vai ser igual a uma raiz bem grande, que a gente vai colocar aqui P, P menos A, P menos B e vou ter que até aumentar minha raiz, ó, P menos C. Pronto. Então tá, como que a gente vai lembrar disso daqui? Então, a musiquinha é muito bonita, olha só. P,
P menos A, P menos B, P menos C, da raiz não vou esquecer. Aí a gente lembra, né? P menos A, P menos B, P menos C, da raiz não vou esquecer. Pô, professor, legal tua fórmula, mas quem que é P, quem que é A, quem que é B? Não se engane com essa fórmula, ela quer te ajudar para achar a área daquele triângulo, ó. A, B e C são os lados. Tanto faz quem tu define com A, B e C. E P é o semiperímetro, por isso um P minúsculo, né? Perímetro, soma de todos os lados. Semiperímetro, metade da soma dos lados. Então agora a gente substitui. Primeiro, vamos ver quem é que é esse tal de semiperímetro. Eu vou ter que somar os três lados. 6 mais 8 é 14, mais 4 é 18, dividido por 2, 9. Então o semiperímetro é 9. Isso não é a resolução da minha questão, é só o meu P aqui para substituir. Então, eu vou ter uma mega raiz, o P eu vou trocar por 9, e agora eu faço a diferença do P para cada lado, ó. P menos A. Vou definir esse aqui como uma A, B e C. Então, P menos A, 9 menos 6, 3. Meu P menos A eu estou trocando por 3. P menos B, 9 menos 8. E o último, P menos C, 9 menos 4. Então tá aí, ó. Dentro da raiz aqui, a gente vai ter 9 vezes 3, que é 27. 27 vezes 5, que é 135. Então, a área desse meu triângulo é raiz de 135. Mas claro, né? Raiz de 135, usualmente, a gente quer fatorar. A gente quer achar uma forma melhor de apresentar ela como resultado. Se a gente fatora isso daqui, a gente vai ter 3 raiz de 15. A área do meu triângulo acaba sendo 3 raiz de 15. Vamos lá. Estudante, uma questão que aparece também, ou aparece em meio das questões, é o item escala. Então vamos supor que em meio a um texto do Enem, a gente vai ter um mapa, onde ali, pequenininho no mapa, vai estar a escala 3 por 1000. Bem pequenininho no canto do mapa, 3 por 1000. Beleza, e que também a questão em si mediu 6 centímetros, ou há 6 centímetros ali apontando de um ponto A até um ponto B no mapa, e a gente quer saber qual que é a distância real de A até B, né? No mapa é 6 centímetros. Então, na realidade, quanto será que mede? A única informação que a gente tem é a escala e tem que fazer essa conversão. Como é que a gente lida com esse 3 por 1000? Olha só, você vai pegar o que está indicado, que é os 6 centímetros, e vai dividir pelo primeiro, multiplicar pelo segundo. A gente meio que herda isso de contas de frações, né? Lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pois é, aqui tu vai dividir pelo primeiro, multiplicar pelo segundo. Então, vou fazer 6 dividido por 3 e vezes 1000. Ó, a continha que eu vou fazer. 6 dividido por 3, que vai dar o meu 2, né? Depois disso, eu vou fazer 2 vezes 1000. 2 vezes 1000, claro, 2000. Só que, muito importante também, de forma geral no Enem, estudante, unidade de medida. Aqui, a gente vai deixar isso como 2000, o quê? 2000 centímetros, porque era a unidade apontada aqui, ó. E, claro, você pode se deparar com a alternativa em outra unidade de medida. 2000 centímetros provavelmente tu não vai ver. A gente tem que converter isso aqui para metros, voltando 2 zeros. 2000 centímetros são 20 metros. Então, pronto. É assim que a gente pode lidar com escala nas questões. Vamos para o próximo tópico. Estudante, para a gente se preparar bem, não tem como fugir, a aritmética é uma coisa que está presente em meio a todas as questões. Então, eu queria reforçar aqui no nosso aulão a ideia de dividir números com vírgula, ou pelo menos um dos números tem uma casa decimal, tem números com vírgula, porque é muito perigoso. Tem que prestar muita atenção, tem que saber a regrinha direitinho. Então, olha só, vou pegar 74,2 e dividir por 7. Então, quando eu escrever isso daqui, eu começo escrevendo o meu 74,2 com a chave do 7, mas eu já me deparo com a situação de que esse é um número decimal, um número com vírgula, e esse não. Precisa, então, colocar a vírgula do 7. Vamos exibir a vírgula. Para fazer uma divisão com vírgula, você quer que eles estejam sincronizados. Se esse tem uma casa após a vírgula, o meu divisor tem que ter uma casa depois da vírgula também. Então, eu fui lá e exibi a vírgula depois do 7. Meu 7 passou a ser 7,0. Agora, a gente vai andar com as vírgulas para um dos lados, do jeito que a gente preferir, de forma a tentar resolver a conta. Nesse caso, eu vou andar com a vírgula aqui, ó, para a direita. Eu vou ficar com o 742 e o 70. Reescrevo, então, meu cálculo. Eu vou ter 742 dividido por 70.
Esse vai ser o meu cálculo. O resultado disso daqui é o resultado da minha conta ali. Para eu dividir 742 por 70, primeiro eu seleciono duas casas, para o meu 70 conseguir competir com o 74 aqui. 70 para chegar em 74 é vezes 1. Vezes 2 já passa bastante, né? Então, vezes 1, 70 vezes 1 é 70. Faço a subtração, minha subtração é 4. Tenho o direito de fazer o próximo número chover. O próximo número chove aqui para baixo, como 42. E agora, atenção, gente. 70 para chegar em 42 não vai. Não chega, né? 70 vezes 1 já passa. Então, o que muita gente faz, e faz incorretamente, é colocar um zero aqui agora. Tá errado. Não pode, você tem que cumprir a regra, você tem que chegar 70 para chegar em 42. Vezes 1 passa, beleza? Faz vezes 0. 70 vezes 0, que é 0, eu subtraio o 0 e é 42. E é no momento que eu não posso chover outro número, não tem mais um número para cair aqui, que eu estou autorizado a colocar um 0. Agora sim eu poderia colocar um 0, agora tá certo, né? Pronto. Claro, para isso eu vou colocar uma vírgula aqui e 70 para chegar em 420 dá bem certinho vezes 6, porque eu sei que 7 vezes 6 é 42, então 70 vezes 6 é 420, né? Então esse resultado aqui dá 10,6. Então cuidado, gente, seria muito comum alguém aqui achar como resposta 1,6 ou 16, estaria incorreto. O resultado daquela divisão ali é 10,6. Então, ó, vamos para o nosso último tópico agora. Estudante, o tópico que aparece muito frequentemente também é a questão de funções. Funções, elas podem ser de vários tipos. Você pode ter função afim, quadrática, exponencial, logarítmica, trigonométrica e polinomial. No nosso canal você vai ver aqui vídeos sobre essas funções e seus tipos específicos. Tem que estudar cada um. E a gente consegue também identificar nas questões que tipo de fusão que é. Enquanto funções trigonométricas trabalham muito com ondas, funções exponenciais trabalham com coisas que crescem muito rapidamente. Agora, função afim se refere a um crescimento constante, uma coisa que está crescendo ou descendo constantemente. Então, olha só. Eu tenho uma questão aqui e a gente vai tentar entender como que a gente interpreta ela através de funções. Então, olha só, vamos dizer que em meio a um texto, uma questão define bem que em uma reserva ambiental, se a gente coloca dois animais de uma mesma espécie, ao longo de um ano você vê eles entrarem em conflitos, em disputas duas vezes. Beleza, foi observado isso. Agora, se você coloca 3 animais daquela mesma espécie, o número de conflitos aumenta, naturalmente, né? Então, dentro daquela reserva, agora o número de conflitos é 6. E se você coloca 4 naquele mesmo ambiente, naquele mesmo espaço, o número de conflitos aumenta muito, vai para 14. Então, vamos dizer que fizeram esse experimento para chegar nessa conclusão, a fim de saber quantos animais eles podem colocar naquela reserva. Um texto justificando tudo isso, claro. E aí, o que tu pode encontrar é as alternativas, te questionando agora qual é a função que define a relação entre essas duas colunas. Então, você pode ter como alternativa aqui, item A, y igual a 2x menos 2, que a gente está vendo aqui uma função afim. Será que é a função afim que relaciona essas duas variáveis? A gente vai ver. B, y igual a 2 vezes o seno de x. Será que é 2 vezes o seno de x que relaciona essas duas variáveis? Talvez. E no item C, y igual a 2 elevado a x menos 2. Então, assim, pela própria característica dos tipos de funções, a gente já fica desconfiado de algumas coisas. Por exemplo, o que relaciona essas duas variáveis dificilmente vai ser o seno de x, porque o seno trabalha muito com coisas que oscilam para cima e para baixo, com ondas, pode ser frequência de rádio, pode ser questão de um potencial elétrico, mas agora, números de conflitos, pelo menos do jeito que a gente detectou aqui estatisticamente, parece ser apenas crescente. Então, o seno de x não, mas é claro que a gente pode testar isso aritmeticamente. Beleza, será que está sempre crescendo? Aparentemente está sempre crescendo, pode ser a função afim. Ela vai disputar aqui com essa terceira alternativa, que é o 2 elevado a x menos 2. Isso é uma função exponencial, onde as coisas crescem muito rápido, né? Então, enquanto essa sempre cresce, essa cresce também, mas cresce muito rápido. E agora, como é que a gente pode ter certeza da alternativa? A gente vai testar. Você define uma das colunas como x e a outra como y. Pode ser xy ou yx. Alguma tem que encaixar com as nossas opções. Então, vou definir aqui, claro, primeira coluna como x, segunda como y.
Então a gente faz o teste. Se o meu x aqui é 2, será que na coluna do y essa função vai me devolver 2? Olha só, se eu trocar aqui o meu x por 2, a gente escreve em cima mesmo para fazer o teste, eu vou ter 2 vezes 2 menos 2. Claro que a multiplicação vem antes, 2 vezes 2 é 4, menos 2, 2. Então deu certo. O que aconteceu? Eu entreguei 2 e saiu 2. Pô, professor, vou marcar a alternativa A, então. Não, calma. Isso tem que dar certo para todas as linhas, para todos os dados que foram mostrados aqui na questão. Então, se eu consegui aqui com o meu número 2 como entrada, agora vai ter que dar certo também quando eu entrar com o 3. Quando eu entrar com o 3 aqui, eu vou ter 2 vezes 3, que é 6, menos 2, 4. Então, essa função falhou. Já era. Não é essa função, não é essa alternativa. A questão do seno aqui vai falhar, mas a questão que vai perdurar, o item que vai perdurar é a função exponencial, o 2 elevado a x menos 2. Olha só, quando eu faço 2 elevado a 2, que é 4, menos 2 é 2. Tranquilo. Quando eu faço 2 elevado a 3, que é 8, menos 2 é 6. Bateu, só falta bater o último. 2 elevado a 4, é 2 vezes 2, 16, menos 2, 14. Então, há uma relação exponencial aqui entre o número de animais na reserva e o número de conflitos entre eles. O que define aqui, então, essa amostragem estatística aqui é a função exponencial, no nosso exemplo aqui, item C como alternativa correta. Então tá, estudante, isso finaliza o nosso aulão, só seguir estudando agora, reforçando um pouco os conteúdos e, claro, boa sorte a você, muito obrigado também.